Estudaremos então agora as causas legais de exclusão da ilicitude, também chamadas de permissões fortes, supralegais, permissões fracas, legais, permissões fortes. E as causas legais excludentes da ilicitude, quais são elas? Todas elas previstas no artigo 23 do Código Penal. Vamos fazer a leitura? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Passaremos então a estudar nesse momento a primeira causa excludente da ilicitude, chamada de estado de necessidade. O estado de necessidade, pela leitura do nosso Código Penal, estado de necessidade, acompanha a leitura lá no Código Penal, artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, dentro da ideia de estado de necessidade, nós vemos lá a primeira situação, a situação ligada a um perigo. Esse perigo, segundo a nossa doutrina, ele advém ou da natureza ou provocado por ação humana. Um exemplo de um perigo advindo da natureza. Temos ali, por exemplo, o ataque de um cachorro. O ataque de um cachorro, um cão que se desprende, que foge de uma casa. Por exemplo, um pitbull. E esse cão raivoso, ele ataca uma pessoa. Nós temos um exemplo de uma situação de perigo. Essa situação de perigo, o nosso Código Penal determina que esse perigo que advém da natureza ou por uma provocação humana, esse perigo ele precisa ser atual. O que seria um perigo atual? O perigo atual é aquele perigo que está acontecendo. Então a ideia de perigo futuro, né? Perigo atual, aquele perigo que está acontecendo. Daí já vem a grande diferença para a legítima defesa. Na legítima defesa, ele vai ser atual ou iminente. No estado de necessidade, nós temos um perigo atual. Perigo esse de origem da natureza ou do homem. Natureza ou do homem. Perigo atual é aquele que está acontecendo. A nossa jurisprudência admite para o estado de necessidade também a hipótese do perigo iminente. Então a iminência de perigo, não só o perigo atual, admite ali a nossa jurisprudência a iminência do perigo no estado de necessidade. Veja só, perigo passado, um perigo que já passou no tempo, ou um perigo futuro, um perigo num lapso temporal futuro distante, não são admitidos para justificar esta questão de perigo no perigo atual no estado de necessidade. Ok? O segundo elemento, vamos dizer assim, do estado de necessidade, porque é assim que a doutrina classifica, né? Ela vai dizer que vai ter um perigo, esse perigo atual ameaça um direito próprio alheio. O agente não deveria ter o dever legal de agir. A inevitabilidade da lesão tem que estar caracterizada também. Ou seja, será inexigível também o sacrifício próprio e o conhecimento da situação. A involuntariedade também é apontada pela nossa doutrina. Bom, vamos passar então a verificar que esse perigo
ele pode ser dirigido tanto à própria pessoa que se encontra em perigo, mas esse perigo também pode estar sendo dirigido a outro, ou seja, o perigo pode ser próprio ou alheio, o perigo pode ser próprio, né, in persona, ou para uma outra pessoa, tá? Ou para um terceiro. Vamos supor que o cão tenha se desprendido da casa, né? Tenha soltado lá da coleira, o cão raivoso, e esteja mordendo uma pessoa na rua. Esse cão que está mordendo a pessoa na rua, nós temos um perigo a outrem, um perigo de um terceiro. Então, o estado de necessidade ele serve tanto para amparar um perigo, ele se aplica tanto a um perigo de uma pessoa, quanto também um perigo para um terceiro, tá? Muito bem, nós temos como terceiro aí elemento do estado de necessidade, o requisito para a composição do estado de necessidade, a situação do agente não ter o dever legal de agir. Não, ou seja, o próprio código diz, né? Não pode alegar lá o estado de necessidade quem tinha o dever legal de agir. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de agir. Quem é que tem esse dever legal de agir? São lá, um exemplo, os bombeiros, né? A polícia não pode alegar estado de necessidade. Mas vamos lá, ele não pode alegar estado de necessidade até que ponto? Até o ponto que ele suporte lá, né, a situação de perigo. Quando ultrapassa a linha da capacidade dele conter um perigo, aí ele já pode lançar mão do estado de necessidade e entende assim o nosso direito. Mas como regra, numa questão de múltipla escolha, né, numa questão mais objetiva, ele, como regra, não poderia alegar estado de necessidade tendo um dever de agir. Veja só, essa questão de não poder também se alegar estado de necessidade tendo um dever, não se admite a esse que tem um dever legal de agir, né? Na doutrina, inclusive, lá divergem quanto à ideia do dever legal ou dever jurídico, né? Aparecendo duas correntes lá, prevalecendo atualmente a questão do dever jurídico. Veja só, não se exige daquele que quer, ou daquele que está, vamos dizer assim, com o dever legal ou jurídico de agir, não se exige desse agente a necessidade de causar um ato de heroísmo, não se exige o sacrifício da própria vida, é isso. Então não se exige que ele morra para que o outro bem jurídico que está sofrendo lá o ataque, ele se salvaguarde. Não é exigido dele, ok, pessoal? Então é isso. Como quarto elemento lá do estado de necessidade, nós vemos a inevitabilidade. Inevitabilidade. O que é isso? A inevitabilidade. Não havia outro jeito de fazer, não havia outro jeito de se proceder, ou não havia outra saída melhor. Não havia outra saída melhor. A doutrina vai apontar para a ideia do que se chama de cômodos dissessos. Cômodos dissessos. O que seria esse cômodos dissessos? Seria a melhor saída, saída menos lesiva. Seria a ideia de fuga. Tá? Ou seja, esse cômodos dissessos, ele deve ser priorizado em detrimento do estado de necessidade. Então, veja só, é melhor se fugir do que sacrificar o bem que está trazendo o tal perigo para a pessoa. É melhor fugir do que se sacrificar. Qual seria a saída mais cômoda? O cômodo de excessos seria melhor, em primeiro lugar, fugir ou evitar inevitabilidade. Seria melhor evitar, porque só configura o estado de necessidade se for inevitável. Então seria melhor evitar para que se configure realmente o estado de necessidade. Acaba então a ideia de estado de necessidade sendo residual a essa ideia de evitar, a essa ideia de fugir, ok?
A questão da inexigibilidade do sacrifício próprio também aparece como elemento. Vamos colocar aí como quinto elemento, seria inexigível o próprio sacrifício. Então, entre dois bens que estão ali em conflito, vamos dizer assim, ponderação no estado de necessidade, esses bens, um deles, né, precisa ser sacrificado em detrimento do outro. Só que esse sacrifício, veja só, exige lá o nosso requisito, seja inexigível o sacrifício do próprio direito. Não se exige que né, precise se sacrificar para que o outro se salvaguarde. Seria a ideia aí de que não precisa, vamos dizer assim, o indivíduo não precisa se matar ou não precisa sacrificar aquela coisa para que esteja amparado em estado de necessidade. Daí vem a ideia de ponderação de bens, de proporcionalidade. Ponderação de bens, proporcionalidade. Nessa ponderação de bens e de proporcionalidade, não se exige que haja um sacrifício próprio em detrimento do outro. E aí vem também a ideia do conhecimento da situação. Conhecimento da situação. O indivíduo, para estar em estado de necessidade, ele tem que saber que está em estado de necessidade. Imagina aquele típico exemplo dos náufragos. Aquele típico exemplo dos náufragos. Estão lá dois pescadores em alto mar e só tem uma tábua para se salvar. E de repente o barco começa a afundar. O barco começa a afundar, só tem uma tábua para se salvar, e aí eles entram em luta corporal. Veja só, existe uma situação de perigo? Sim. É atual? Sim. Veja só, e ali eles entram no conflito porque não seria razoável um se sacrificar em relação ao outro para disputar o quê? Aquela tábua. Situação que até então se enquadra em estado de necessidade. Mas imagine, veja só, ele precisa estar sabendo, né, da situação de perigo. Imagine só que um dos pescadores quis realmente matar, quis praticar o homicídio contra o outro e afundou o barco, né, inclusive amarrando lá o indivíduo no barco para que possa afundar junto com o barco, depois chegando lá em terra firme, ficasse sabendo que o barco afundaria de todo jeito, ou seja, os dois entrassem em perigo. Quebraria completamente essa questão, né? Quebraria completamente a ideia e o requisito para o estado de necessidade, porque para haver estado de necessidade é necessário haver o conhecimento da situação. A gente tem que saber que está em estado de necessidade. E um complementa o outro. Como sétimo requisito, eu quero colocar a involuntariedade. O indivíduo não pode provocar o estado de necessidade. O indivíduo não pode provocar a questão do estado de necessidade. Se ele provoca a questão do estado de necessidade, ele não poderia alegar o estado de necessidade. Ele provoca propositalmente o estado de necessidade para entrar em estado de necessidade para sacrificar o bem. Imagina só ali, o pescador lá no meio do barco, né? Ou o alpinista, o guia de alpinismo, começa a cortar a corda lá do seu aluno, entram os dois em situação de perigo, e ali ele despenca o aluno para sacrificar a vida do outro, e alega estado de necessidade, sendo que ele mesmo criou aquela situação. Então, a involuntariedade, você anotou aí no seu material, também é um requisito, ok? Então tem lá o perigo atual, ele não provocou, ameaça a um direito próprio alheio, não tem o dever legal de agir, é inevitável, inexigível sacrifício próprio, e ele tem o conhecimento do estado de necessidade e também a ideia de ser involuntário. Veja só, o perigo atual, a questão do perigo, tá? Sendo atual, não provocou, ameaça ao direito, e não tem um dever legal de agir, sendo inevitável, inexigível sacrifício, todos esses requisitos são apontados pela doutrina como requisitos objetivos. Já o conhecimento da situação de estado de necessidade, ele saber que está em estado de necessidade,
é um requisito apontado lá pela doutrina como um requisito subjetivo, ok? Então, para resumir, imagine só, a questão lá é dos alpinistas, dois alpinistas, né? Um é guia e o outro é aluno, ou mesmo assim que não seja, dois alpinistas estão pendurados na mesma corda, os dois alpinistas estão pendurados na mesma corda, e vendo eles que a corda estava para se romper, um deles corta a segurança do outro e faz com que se precipite, né? Temos ali uma situação de perigo, sim, que advém inclusive de um ser humano, né? Ou de uma situação adversa da natureza. Atual, sim, está acontecendo. Ele provocou? Não, eles estavam ali escalando normalmente. Ameaça a um direito próprio? Sim. Naquele caso, era um direito próprio. Mas poderia ser também estado de necessidade em face de terceiro, um cachorro, por exemplo, atacando uma criança na rua. E aí vem um policial, saca a pistola e abate o cachorro. Né? Vem lá o particular e abate o cão raivoso. Temos ali uma situação de estado de necessidade em favor de terceiros. Ele não tinha um dever legal de agir? Não tinha um dever legal de agir naquele caso. Era inevitável, não tinha como evitar aquela situação, o sacrifício do bem? Não tinha como evitar. Era inexigível o sacrifício. E tinha conhecimento da situação? Sim. Foi uma situação também voluntária? Foi. Então temos aí o estado de necessidade. No próximo bloco nós vamos estar ainda aprofundando o estado de necessidade.